irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, Instagram, os ouvintes também da Rádio Bom Jesus AM, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa, pela saúde de Sebastiana Dias Mendes, Arlete Garcia Machado, Terezinha de Jesus. Pelos nossos irmãos falecidos, 7º dia de Bruno de Melo Coelho, pelos falecidos da família Ferreira e Pádua, Marcele Cardoso, e por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos. 4º domingo da Quaresma. O cristão é filho da luz, pois a fé é um encontro com a luz de Cristo, sua verdade e sua ressurreição. Banhados no amor misericordioso do Cristo, somos criaturas novas, capazes de ver para além das aparências. Assim, podemos ser protagonistas no anúncio do Evangelho e testemunhas da verdade de Cristo, de seu reino e do seu amor. Passam o tempo e a história, mas a verdade divina continua, pois jamais morrerá a verdade. Vamos dar início à celebração eucarística. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre na rocha brota água viva, da terra nasce esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar com seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs presentes nesse local, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós vamos cantar mais uma vez nesse tempo favorável, tempo da alegria, a alegria da salvação. Cante conosco, reze conosco, não apenas assista, mas entre em comunhão conosco aqui neste altar, do Senhor, no altar da redenção. Vou pedir mais uma vez para os músicos cantarem: vem, Senhor, vem nos salvar, e clamar, chamar o Senhor para caminhar conosco nesse tempo favorável, nesse tempo difícil também que estamos vivendo. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos e reunidos em torno do amor de Cristo, mesmo você na sua casa, no seu lar, estamos unidos e reunidos, estamos em comunhão com o Pai, em Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. Reconhecemos que somos pecadores, nós pecamos, e a nossa luta maior do que o vírus, nós lutamos contra o pecado. Essa é a nossa luta travada todos os dias. Se não for a graça de Deus, o
poder do sangue de Cristo em nós não conseguimos vencer. Na certeza de que a misericórdia de Deus está presente nesse local. Diante de Deus nós confessamos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, alegria da salvação. Alegra-te, Jerusalém, alegra-te nós, alegremos nós aqui que temos a oportunidade de participar da Eucaristia. Oremos, qual é a sua intenção? Qual é a questão que você coloca no altar de Deus hoje? Vamos rezar com tantas pessoas que nos acompanham. Queremos pedir que nós possamos ser guardados e protegidos de todo mal, tanto do vírus quanto dos vícios. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Deus nos fala. Leitura do livro, o primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi para mim entre os teus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este ungido do Senhor. Mas o Senhor disse: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu sou Deus. Não julgue segundo os critérios do homem. Eu as aparências, mas o Senhor é o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda mais novo, que está apacentando os ouvintes. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, ungiu, é este. Samuel tomou o chifre com
eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais a minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, com óleo e vós ungidos em minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discernir o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do céu. E disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que estavam vendo o céu, pois ele era mendigo, e diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele
mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então me perguntaram: como é se abriram os seus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei e comecei a ver. Perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então os fariseus um homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do céu. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos e fui lavar, e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é vosso filho, e dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? E seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogaram, ele deu maior atividade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas, porque tinham, de fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interroga. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram: da glória a Deus. Nós sabemos que esse perguntaram então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis consultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos no céu de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E postou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que escutavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fossem cegos, não teriam culpas, mas como disseis vós mesmos, os vossos pecados permanecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nessa quarta semana da Quaresma, o Senhor se nos apresenta como sendo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Enquanto estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E nós somos iluminados pela luz de Cristo para tornarmos filhos da luz. Então, caríssimos irmãos, vejam que hoje Jesus abre os olhos de um cego.
Nós temos o cego de nascença que passa a ver, nós temos os fariseus que continuam cegos, nós temos os parentes, os amigos, os vizinhos do cego que começam a perceber as coisas, começam a fazer questionamento, mas são céticos. Então, nesse domingo nós somos chamados a abrir os nossos olhos para o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor quer abrir os nossos olhos, e aí nós vemos os questionamentos presentes no texto. Quem pecou para que nascesse cego? São ele ou os pais? Quem pecou? Jesus está dizendo que a cegueira desse jovem, nem tudo aquilo que é físico é consequência do pecado, mas muitas vezes o que nos acontece é para a manifestação da glória de Deus. Depois que Jesus viu um homem que era cego e abriu esses olhos, os olhos desse cego, nós vemos como que Jesus faz. Jesus pega, cospe no chão, faz barro, lembra a criação do homem no sexto dia. E aqui nós vemos o questionamento dos fariseus. Jesus, no sábado, Jesus trabalhou no sábado. Aquilo que Deus na criação fizera até o sexto dia, Jesus fez no sábado. Jesus pega, faz lama, passa no olho do cego, para mostrar a nossa condição adâmica. Viemos do barro, aquilo que nós celebramos na quarta-feira de cinza, do pó. Jesus apresenta a condição desse cego, a condição humana que vem do barro. Enquanto nós estivermos na condição de Adão, sem a graça de Deus, nós somos cegos. Mas Jesus vem, quando Ele joga diante dos nossos olhos o nosso pecado, as nossas dificuldades, Ele não quer nos humilhar, mas quer que nós possamos compreender as coisas, olhar para nós mesmos e lançar-se na graça. A nossa visão não pode ser apenas uma visão natural. Enquanto nós olhamos naturalmente para as coisas, nós conseguimos só ver aquilo que é aparente. O homem vê a aparência, Deus vê o coração, e o que nós precisamos ver é com o olhar de Deus. Por isso Jesus mostra a nossa visão humana, barro, condição adâmica, somos barro, mas Ele manda nos lavar numa água que não é água do poço, mas a água que joga para a vida eterna. Com essa graça nós precisamos nos lavar para que a nossa visão espiritual, nossa visão de fé seja aberta e nós possamos compreender além das aparências. O homem vê as aparências, Deus vê o coração, e a nossa visão precisa ser a visão de Deus. Enquanto estivermos na visão natural das coisas, nós olhamos para Jesus e nós vamos ver o quê? Apenas um homem, um bom líder, um grande psicólogo, um grande líder, um grande mestre, mas com a visão, agora com a visão sobrenatural, com a visão da graça do Espírito Santo, nós olhamos para Jesus, nós não o vemos apenas como um líder, nós vemos como nosso Deus e Senhor, o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é impossível olhar somente com a visão humana, só precisa ser iluminado pela revelação e pela fé. O Senhor vem hoje para abrir o nosso olhar de fé. E aí começa a discussão, continua a discussão. Os fariseus continuam investigando, fazendo investigação legal. Enquanto eles estão investigando, procurando a causa, Jesus continua a trabalhar, continua abrindo os olhos. Enquanto eles estão procurando o fundamento das coisas, Jesus continua a trabalhar, até o ponto de um dia Jesus dizer: o Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Enquanto eles estão preocupados com fundamentos humanos, com tradições humanas, Jesus continua abrindo os olhos de outras pessoas. Aí nós vemos o pai do rapaz, que também agora já abriu os olhos, mas ele tem medo de ser excluído da comunidade farisaica.
Eles têm medo de ser banido, cortado. Mas enquanto eles são cortados da comunidade judaica, eles começam a fazer parte do corpo místico de Cristo. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você nesse dia: abrir os nossos olhos. Diante hoje desse fato que nós estamos vivendo, a coronavírus, nós precisamos nos isolar. Qual é a nossa visão? Se a minha visão é a visão apenas de Adão, eu vou ver como isolamento. Mas se eu olho agora com um olhar de fé, com um olhar que Jesus abriu os meus olhos pela força, pela luz do Evangelho, eu vou descobrir que o Senhor não está me chamando ao isolamento, mas está me chamando agora à clausura. E a clausura, eu quero dizer para você que está nos ouvindo em casa, a clausura santificou tantos homens e mulheres. O isolamento não, nós não somos chamados ao isolamento. O cristão não isola, o cristão ele recolhe, e quando ele recolhe, ele entra, e nós estamos 40 dias agora. Eu não vou fazer quarentena, e nem vou ser chamado a fazer quarentena, porque nós estamos acima de uma sociedade, acima da sociedade. Nós não nos isolamos, nós nos recolhemos em Deus, nós nos recolhemos para a oração, nós nos recolhemos para meditar mais a palavra, porque nós não temos como objetivo apenas nos preservar de um vírusinho que apareceu e que quer destruir a vida de tantas pessoas. Nós estamos nos preservando de vícios, nós estamos nos preservando do mal. Nós queremos crescer, aproveitar esse tempo agora para crescer nas virtudes, para crescer na santidade. A clausura santificou tantos homens e mulheres. Vamos aproveitar esse tempo agora, vamos transformar esse isolamento em recolhimento, vamos transformar agora esse isolamento em clausura, vamos entrar agora no nosso interior, como Jesus entrou no deserto, e ninguém que entra no deserto sai do outro lado do deserto, a mesma coisa, ele é transformado pela graça. Eu sou a luz do mundo. E o mesmo Jesus que diz eu sou a luz do mundo, ele diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando ele curava as pessoas, curavam homens e mulheres, para o serviço e para o seguimento. Você pode dizer hoje, mas o caminho é duro. Quando Jesus dizia para os paralíticos: levanta e anda, não é para levantar e continuar na mesma condição. Levantar e andar. Levantar e andar significa que agora é o tempo do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Levantar e andar. E aí Santo Agostinho vai nos ensinar que muita gente pode dizer no seguimento: mas os meus pés doem. E ele vai dizer: não é pela dureza do caminho, porque o caminho é Cristo. Muitas vezes é pelo caminho que nós trilhamos do pecado, a avareza. E alguém que levanta pode ter os pés bons e vai dizendo: mas eu levantei da minha condição, mas eu não sei, não conheço o caminho que eu te apresento. O caminho da salvação, o caminho da vida eterna, chama-se Jesus de Nazaré. Jesus, Filho do Deus vivo, Ele é o caminho. Não esqueça, se você não sabe o caminho, porque para quem está cego não adianta saber o caminho. Então, lembra que Jesus abriu os olhos do céu para iluminar com a verdade. E quer chegar à vida, precisa entrar no caminho, na verdade, para entrar na vida. Eu quero a vida eterna. A vida em plenitude passa pelo caminho, passa pela verdade. A verdade não é uma opinião, a verdade não é um texto, a verdade não é uma doutrina, a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nós procuramos, a vida em plenitude. Procure, mas trilhando o caminho, procure a verdade. Fora do caminho, fora da verdade, não há vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje o Senhor abriu os seus olhos. Não olhe para esse tempo como isolamento, mas como recolhimento, como retiro. Amém. Porque trilhamos o caminho, cremos na verdade e queremos a vida, nós confessamos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E o caminho nos leva ao Pai, passando por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, Senhor Deus Todo-Poderoso, elevemos o coração em prece, suplicante, pois necessitados de vosso auxílio, vos pedimos: iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Ajudai a vossa igreja, para que em sua missão seja a luz, que conduza todas as gentes à salvação. Nós vos rogamos, Senhor. Iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Fazei-nos descobrir a grandeza das coisas pequenas, dos gestos sinceros de amor e a nobreza dos humildes. Nós vos rogamos, Senhor. Iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Infundi vossa luz no coração humano, para que ele se plenifique de vida, de bondade e de misericórdia. Nós vos rogamos, Senhor. Iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Libertai-nos de toda hipocrisia e falsidade, mediocridades e preconceitos, e fazei-nos dignos do nome de cristãos. Nós vos rogamos, Senhor. Iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Curva a sua cabeça, nós que estamos aqui, você que está em casa. Nesse tempo de quaresma, nós não estamos em quarentena, nós estamos em quaresma. Tempo de graça. Se estivermos em quarentena, nós encaramos como uma desgraça, mas porque estamos em quaresma, nós encaramos como graça. Apresente a sua casa, a sua família, todos aqueles que estão resguardados, para que sejam resguardados não apenas do vírus, mas dos vícios, e possam crescer na santidade e na graça, para que os olhos dos membros da sua família se abram para a verdade, para o caminho, para a vida. Coloque a sua família agora sob o poder do sangue redentor de Cristo. Há um sangue mais poderoso do que o sangue de Abel. Hebreus diz que o sangue de Cristo é mais poderoso do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça na terra. Se o sangue de Abel clamava por Deus, imagine o sangue de Cristo. Então coloque a sua família sob o poder do sangue redentor de Cristo, sob a proteção do Altíssimo, sob a força do Espírito Santo. Nós vos pedimos: iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Deus eterno e todo-poderoso, nós suplicamos toda a graça e toda a bênção sobre nós, já louvando e agradecendo e reconhecendo os seus feitos na nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso vos pedindo, já agradecendo, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, Ele, o caminho, a verdade e a vida, que vive e reina para sempre. Amém. Coloquemos no altar de Deus com o pão e o vinho a nossa vida. Coloque a sua vida no altar de Deus no lugar certo. Coloque esse recolhimento agora diante do altar. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam, e que vos apresentamos com alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu a luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas, e elevou a dignidade de filhos e filhas, os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. E não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação, sendo a paz e a salvação do mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo Roberto Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença, reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Bruno de Melo Coelho, 7º dia, pelos falecidos da família Ferreira e Pádua, Marcelo Cardoso, família Gonçalves da Cunha, Lopes e Mendes da Silva, pelos nossos parentes e amigos, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade.
segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei a sua palavra serei salvo. Louvores sejam dados a todo momento. Santíssimo e
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vai adorando a Jesus sacramentado. Quando nós olhamos para a hóstia consagrada no altar, se nós olhamos ainda com o olhar de Adão, nós vamos ver um pão erguido no altar. Nós olharemos com o olhar natural, veremos apenas o cálice. Mas com a nossa visão aberta por nosso Senhor Jesus Cristo e pela luz da verdade, nós olhamos e nós professamos com viva fé: é o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos meus lábios eu sinto gosto de pão e de vinho, mas porque a fé, Jesus suscitou a minha fé, eu digo, em nome dessa fé, iluminado por essa fé, eu recebi um alimento celestial. É o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, alimento de vida eterna. Agora vai adorando Jesus. O mesmo que abriu os olhos do cego, falou conosco na palavra, na liturgia da palavra. O mesmo que abriu os olhos do cego está presente na Eucaristia. Ele também quer abrir os nossos olhos, os olhos da fé. Não podemos esquecer de quantos Jesus curou. Ele curou o surdo, ele curou o mudo, ele curou o coxo. Deixe Jesus hoje fazer a cura, a libertação que você precisa. Eu não vou perguntar o que você quer, vou perguntar o que você precisa. Qual a libertação que o Senhor precisa fazer na sua vida? Em adoração, louvor e ação de graças, nós pedimos também o poder do sangue redentor de Cristo sobre nós. Que o sangue de Cristo nos lave e nos purifique de todo pecado e toda contaminação. Que o sangue de Cristo nos cure, que o sangue de Cristo nos salve, que o sangue de Cristo nos liberte de todo pecado. Que o sangue redentor de Cristo sobre nós nos preserve de todo mal, nesta vida e na outra, nos preserve das consequências do pecado. Vai pedindo essa libertação. Que os nossos sentidos sejam tocados por Jesus agora. Que os nossos sentidos dê lugar à fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós. Imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação. O Senhor ungiu os meus olhos. Fui e lavei, comecei a ver e acreditei em Deus. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos
sempre, e que vos agrade o que vos agrada, e amar-vos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos, tem aviso não? Gostaria que o Levi agora virasse um pouquinho a câmera para os nossos prêmios, eles estão lá ainda. E um desses prêmios pode ser seu. Nós adiamos, para o dia 1º de maio, devido a esse surto que aconteceu na nossa sociedade, por isso, mas você pode ainda adquirir há tempo, e esse prêmio pode ser seu, desses prêmios. Mas eu volto a dizer, não é um prêmio passageiro que nós estamos à busca, mas existe um prêmio que não é por sorteio, mas é graça. Todo aquele que abre o coração diante de nosso Jesus Cristo recebe esse prêmio. Ele é para você, é o céu. Amém? Amém. Vamos repetir? Nós não estamos em quarentena. A sociedade está em quarentena, mas nós que somos católicos estamos em quaresma. Nós não estamos desolados. É um momento de graça na nossa vida. Agora é hora de nós começarmos a percorrer, trilhar o caminho de perfeição. Como que eu tenho visto a Santa Missa? Como que eu tenho... agora a gente não pode participar da Santa Missa. É um momento que nós crescemos também na compreensão do que é a Santa Missa. De fato, quando eu pude participar, eu participei com o fervor que a missa merece, com toda disposição, digno da Santa Missa. Então é hora de nós começarmos a rever a nossa vida, o nosso conceito de fé. O Senhor quer abrir os nossos olhos também. Hoje nós não encaramos esse mal como mal, nós encaramos dentro da fé que diz: tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, nós transformamos a maldição em bênção, nós transformamos a desgraça em graça, nós transformamos pelo amor e pela fé, nós transformamos aquilo que aparentemente é pecado em graça e santidade. Nós somos chamados a viver nesse tempo a quaresma, não quarentena. Nós vamos vencendo as nossas dificuldades, crescendo na santidade. Amém? Amém. Então nós queremos pedir também a intercessão de Nossa Senhora. Quantas vezes Nossa Senhora e São José passaram também pelo deserto? Pelo mesmo deserto que nós vamos passando, eles entendem de deserto. Então nós vamos pedir: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Continuemos a rezar, vamos pedir a bênção. Essa bênção agora ela chega à sua casa, essa bênção chega às suas necessidades, que ela atinja e te encha da plenitude da graça. Podemos passar por indigência, mas nós sabemos quem nos dá a plenitude. Passamos pela miséria, nós sabemos quem tem tudo para nos dar e nos dá a fartura. É tempo de graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Os senhores, por intercessão de Nossa Senhora e São José, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e de paz o Senhor vos abençoe. Graças a Deus. Que o Senhor te proteja. Amém.
resposta